Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula! Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. A sala está bem lotada, gente, milhares de pessoas aqui comigo. Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos aí, o pessoal chegando, né? Enquanto isso, vai dando um oi aí. Quem já está aí, eu quero ver quem está ansioso e ansiosa para começar na aula de hoje. Gente, olha que legal! Oi, Mônica, tudo bem? Oi, Gabriela. Quem mais? Oi, Letícia, Roberta, Sandra. É isso aí, pessoal. Eu quero todo mundo interagindo aqui no chat. Bom, já deu a hora, né? E eu tô vendo que tem gente entrando. Então, seria legal até eu me apresentar aqui. Bom, gente, olha, eu desde criança eu tive o sonho de viver exclusivamente da confeitaria. E o meu objetivo de vida era poder trabalhar dentro da minha casa, ser capaz de preparar qualquer tipo de bolo, conseguir passar mais tempo com os meus filhos e ter até uma profissão aí que fizesse eu ganhar o meu salário e ao mesmo tempo me desse alegria, não é verdade? E para você ter uma noção do quanto eu sou apaixonada pela confeitaria, faz mais ou menos uns 10 anos que eu consegui realizar esse objetivo e que eu vivo exclusivamente dessa área de bolos e doces. E parece até loucura, né? E as pessoas logo pensam que a gente deve gastar uma fortuna para se tornar uma confeiteira profissional e que deve demorar anos para conseguir preparar qualquer tipo de bolo. Mas muito pelo contrário. Eu vi isso acontecer com milhares de pessoas que eu ajudei a escrever uma linda história na confeitaria. Em poucos meses eu vi essas pessoas sendo capazes de preparar qualquer tipo de bolo. Eu vi elas conseguindo trabalhar de dentro das suas casas, passando mais tempo com seus filhos e conseguindo até ter um salário com uma profissão que as deixava até muito feliz. Então, fica comigo que você já vai descobrir como é possível isso acontecer na sua vida também, mesmo que você esteja começando do zero e que jamais tenha preparado um bolo. E durante essa aula de hoje, você vai descobrir que pode se tornar uma confeiteira de sucesso que é capaz de preparar qualquer tipo de bolo e que tem a chance de viver da confeitaria até em questão de poucos meses. Agora eu quero conhecer um pouco mais sobre vocês que querem se tornar profissionais da confeitaria. Conta pra mim, gente, aqui nos comentários de onde vocês são. Já começa interagindo, tá bom? Fala pra mim em qual cidade, região, país ou que você mora aí atualmente. Começa aqui. Me conta em qual cidade você quer vender os seus bolos e criar um negócio de confeitaria. E olha que legal, eu vi que tem gente de diversas regiões do Brasil e do mundo aqui acompanhando esta aula. Gente, tem aqui ó, a Maria, que é de Minas, a Silvia, de Pernambuco, a Regina, que está falando aí de São Paulo, a Eunice, do Rio de Janeiro, e tem muita gente mesmo, gente de Portugal, Angola, Cabo Verde, e mais uma vez eu estou mostrando que a confeitaria tem um papel importante em nossos países. Um beijo para todos vocês que estão aqui participando da aula de hoje. Bom, e vocês que estão aqui e chegaram também no horário, né? Merecem até uma recompensa, porque tem gente que chega um pouquinho mais atrasada. Mas antes de começar, eu vou dar um presente para você que está comprometida e já deu assim um grande passo para mudar completamente todos os resultados dos bolos, né, que você vai preparar em breve. Tenho certeza disso. Todo mundo que ficar até o final da aula vai receber um e-book com um conteúdo, gente, de grande valor e que vai servir como material complementar para a nossa aula de hoje. Então, assim que acabar essa aula, nós vamos enviar este e-book de presente por e-mail e também por WhatsApp para todos que chegaram no horário e ficarão também, que vai ficar aí com a gente até o final, certo?
Esse e-book vai funcionar para você usar depois da aula, como um super guia para preparar a receita, né, que você vai aprender hoje. Isso vai te mostrar e te dar a experiência que você tem um enorme potencial dentro de você e que pode sim viver da confeitaria se tiver o acompanhamento e o direcionamento certo. Esse material é uma forma de agradecer por você dedicar o seu tempo aqui com a gente. Só que antes eu quero te contar que eu estou aqui com você dando essa aula porque um número pequeno de pessoas aqui no Brasil sabe como viver da confeitaria de forma lucrativa, trabalhando de dentro das suas casas. Mas hoje esse número vai aumentar bastante. A minha maior preocupação aqui é mostrar como viver da confeitaria pode ser fácil, simples e lucrativo, sem depender financeiramente de alguém e precisar também trabalhar com o que você não gosta e sem precisar trabalhar, sem ver os seus filhos crescerem. Na nossa rotina diária, já somos presas por horários, por regras e por um monte de obrigações. A confeitaria me mostrou que podia trabalhar, sustentar a minha família, cumprir com todas as minhas obrigações diárias e ainda me aproximar dos meus filhos e acompanhar todo o desenvolvimento deles, desde a infância, né, até a fase adulta. Afinal, quem não quer acompanhar todo o crescimento dos filhos e netos? Hoje você vai ver na prática como se tornar uma confeiteira reconhecida por todos e pelos lindos bolos que você prepara. E eu garanto que você vai se surpreender com toda a capacidade que está aí dentro de você. E tudo isso, gente, gratuitamente. E nos dias de hoje, todos desejam trabalhar menos e ganhar mais. E eu já quero adiantar que a confeitaria pode te proporcionar isso. Já imaginou você trabalhar menos e ganhar mais e passar até mais tempo com a sua família? Você definir os seus horários de trabalho, o número de encomendas que deseja ter na semana, sem chefe para ficar cobrando por detalhes alheios que não fazem parte das suas atividades? Gente, seria incrível, não é mesmo? Aqui você vai aprender a arte de confeitar de uma maneira diferente, de uma forma que jamais viu antes, que não é ensinada por mais ninguém na internet, pelo menos por enquanto, né? Esse método de ensino que eu vou mostrar agora não tem enrolação, não tem mimimi, é algo que eu desenvolvi em todos os meus 30 anos de experiência atuando nessa área. Então, essa oportunidade é única e exclusiva para você que se inscreveu aqui para ter acesso a essa aula e você pode aproveitar com total exclusividade. E se você já ouviu falar que as técnicas para preparar bolos e decorar e tudo mais são tudo a mesma coisa, eu preciso até te adiantar que não é nada disso. Continua aqui comigo que você já vai notar toda a diferença. E agora eu quero saber quem aí está comprometida a ficar comigo aqui até o final. Quem vai ficar e destravar a confeiteira de sucesso que existe dentro de cada um de vocês? Gente, vamos lá? Quem está comprometido, escreve então aqui nos comentários, #não tô com pressa. E eu estou aqui, ó, gostando de ver. Tá bom, gente? É isso aí, pessoal. Todo mundo digitando aí, certo? Quando colocamos o nosso foco em algo que desejamos seguir e conquistar, ninguém pode nos segurar. Bom, eu quero dizer que eu sei o quanto é difícil quando não se tem apoio e direcionamento. As dúvidas são inúmeras e como preparar a massa correta, qual recheio utilizar, como montar e alisar bolos, porque as massas estão com barriga, o recheio meio mole, sem estrutura nenhuma, né? O chantilly que não dá ponto. Eu sei como isso nos machuca e nos chateia, e eu sei na pele o que é querer muito uma coisa e não saber como fazer e conquistar. Eu sinto na pele tudo isso porque eu já passei por situações parecidas lá no passado.
É muito difícil você se preparar, comprar os melhores ingredientes, seguir todo o passo a passo e no final dar tudo errado. São por motivos como esse que eu acabei de citar que muitas de vocês perdem a confiança e desistem de se tornar profissionais nessa área. Só que o que vocês não sabem é que a grande maioria das vezes que o seu bolo dá errado, a culpa não é sua. E por essa você não esperava, não é mesmo? A culpa, gente, é das receitas desbalanceadas que você encontra por aí na internet. E muitas vezes você vai com as melhores das intenções procurar até uma receita para começar a ganhar uma renda extra. Porém, o que você encontra pode te frustrar e fazer com que você desista do seu sonho. Isso porque a receita dá errado, você não sabe nem por onde você errou ou como você melhorar. A maioria das pessoas só passa por situações como essa, porque não tem escolha e porque ninguém mostra outra alternativa. Escreve para mim aí no chat se você já passou por algo assim antes, se alguma vez você tentou seguir receitas que pega aí no YouTube e acabou dando tudo errado. Tô esperando, tá bom? Pode colocar aqui, ó, que eu quero saber da sua história, se já aconteceu isso daí com você. A boa notícia é que a partir dessa aula você não vai precisar passar por situações como essa. E agora eu vou te ensinar algumas dessas técnicas e receitas através do método de ensino que eu mesma desenvolvi. E agora você vai ver que seguindo o método e o direcionamento correto, preparar um lindo bolo é mais fácil do que você imagina. Bom, digita aí nos comentários se você está animada para conhecer todo esse método que você vai aprender aqui hoje. Legal, gente? Vamos dar início à nossa receita. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo de um bolo sensacional. O bolo Kit Kat de morango. Então eu vou te dar dicas de como estruturar os seus bolos e tudo mais. Iremos iniciar então aqui pela massa, tá bom? Então vamos lá pelos ingredientes. Para fazer a massa, essa massa é a massa de emulsificante, tá bom? Eu tenho aqui, ó, 580 gramas de farinha de trigo, 450 gramas de açúcar refinado. Eu vou colocar 300 ml de água, tá? 8 ovos, 10 ml ou uma colher de sopa de essência de baunilha, 10 gramas também ou uma colher de sopa de fermento para bolo e 40 gramas de emulsificante, pode ser para bolo ou para sorvete. Para quem está começando, tem que saber que a farinha de trigo, ela tem que ser peneirada junto com o fermento. Então, são secos, né? A gente chama de secos. E se você está aí e não fazia isso, então tem que fazer. Porque você vai deixar o seu bolo cada vez mais macio e fofinho, tá? Então, eu tenho aqui, ó, farinha de trigo. Coloca aqui um pouco do fermento, dá uma mexidinha nele. E já vou peneirar também. Então, já deixa tudo peneirado. Porque esta receita, gente, ela é muito fácil. É tudo misturada, né, na batedeira. Então, porque tem o emulsificante, ele vai fazer essa função de emulsionar todos os ingredientes. Muitas pessoas têm a dúvida e falam assim, mas Léo, eu posso bater farinha direto na batedeira? Você sempre falou que o bolo fica duro porque ativa o glúten. E é verdade, porém com o emulsificante ele não vai deixar a farinha ativar o glúten dela, tá bom? Pode fazer que dá super certo e muito pelo contrário, neste caso, o seu bolo vai ficar tão macio, ele derrete na boca, não fica aquele bolo empedrado. Somente se tiver o emulsificante na sua receita. Eu já vou pegar aqui minha batedeira e a gente já vai começar colocando todos os ingredientes, né, na nossa batedeira, tá bom? Bem de pertinho eu vou mostrar, porque para que você visualize bem e grave muito bem, porque essa massa ela é sensacional. Depois disso, ela vai ficar batendo na batedeira por aproximadamente, como essa minha batedeira é planetária e ela é muito forte, eu deixo ela de 5 a 7 minutinhos. Se você tem a outra batedeira menor, pode chegar até 10 minutos, certo? Então, de vez em quando mexe na lateral para não deixar nem nada grudado, né, nas partes aqui da batedeira, ok? Então, vamos lá.
Pode começar pelos ovos, aí já vem também o açúcar. Vai tudo aqui, tá, gente? A única coisa que não vai aqui, eu vou deixar a essência para colocar por último, para ela não bater tanto. Já coloco a farinha também. Farinha já está peneirada com fermento, que também já pode entrar aqui. E agora a água, tá? Então, já está tudo aqui, eu vou mexer só um pouquinho, para ela não levantar tanto pó, vou umedecer um pouquinho aqui essa farinha. Coloco na batedeira e já começa primeiro, começa em velocidade baixa, só até misturar. Misturou, pode deixar já na velocidade alta, pelo tempo que eu já falei. Nessa batedeira aqui de 5 a 7 minutos, e se for na outra batedeira, uma batedeira menos potente, né? Pode deixar até 10 minutos batendo, tá bom? Misturei um pouquinho, vou colocar o emulsificante na massa. E agora sim, pode começar a bater. Bom, gente, eu vou colocar a essência aqui agora, eu bati por 5 minutos, tá? Coloca a essência e bate mais um minutinho aqui, de 1 a 2 minutinhos. E aqui já tá pronto, olha como cresceu bem. Então a massa tem que ficar assim, olha. Tem que encher mesmo, tá? E tem que cair nessa consistência. Vou falar das formas agora. Como eu disse, não vou fazer essa massa toda, né, numa forma retangular. Eu vou utilizar aros de 18 centímetros de diâmetro, mas se você tiver formas de até 20 centímetros, pode também, não tem problema. Mas por que eu quero utilizar no aro? A gente sempre tem o costume de fazer diretamente nas formas, que eu tenho aqui também. Essa daqui é um pouquinho menos, ela tem acho que 15 centímetros de diâmetro, que eu vou deixar também, vou fazer nela, e vou deixar para fazer o bolo de 1 quilo, tá bom? Mas um bolo um pouquinho maior, de 1,2 kg, dependendo do recheio, eu vou fazer nesse aro. E aí você vai falar, Léo, não tem fundo. Vamos fazer o fundo dele, eu vou explicar para você como é fácil fazer o fundo. E vou criar também uma cinta, como eu tenho aqui já, uma cinta em volta dele com papel manteiga. Porque pode ser que ele seja muito baixo e que a minha massa precisa de um pouco mais de espaço para crescer. Não é bom que ela chegue até aqui em cima e não tem espaço, aí ela vai cair. Apesar que eu não vou encher essa forma, eu vou colocar até a metade dela, mas para evitar esses problemas, vamos fazer uma cinta em volta dela. Primeira coisa, eu vou pegar então o meu papel alumínio, vou tirar ele um pouco maior para que eu consiga fazer 2 dobras, né? Para que eu faça isso. Não importa o lado, lado brilhante, lado menos brilhante, não tem importância, não nesse caso, tá? Então, eu vou aqui mostrar bem de pertinho como que eu faço, ó. E agora, aqui eu coloco o aro no centro dele. E olha só, vou dobrando, encostando aqui na base, ó. Vai fazendo isso, encostando. Então, vai trazendo na lateral. E olha como é fácil, gente. Pode fazer isso também com papel manteiga, sem problema. Só que esse papel, ele gruda mais, olha. Gruda bem nas laterais e fica mais perfeitinho, tá bom? Então, grudou aqui, ó. Tá pronto. Perfeito. E agora a gente precisa colocar ele dentro de uma forma, de uma assadeira, porque tem que assar assim, ó. Tá? Coloco ele aqui. No caso aqui, eu vou encaixar, né? Porque ele está com as outras aqui. Tudo bem? Aqui tudo certo? Só vou ensinar agora como colocar, fazer aqui, vou retirar novamente, porque eu vou colocar a cinta aí, tá? Aqui na parte de baixo, você não precisa untar, aliás, nem na lateral. Porém, eu vou colocar a cinta, tá? A cinta de papel,
Então, eu vou colocar um pouquinho de gordura aqui, pode ser gordura vegetal, pode ser margarina, pode ser óleo, só para umedecer, para minha cinta grudar aqui, tá bom? Não que eu estou untando por causa do bolo, nada disso. E aqui agora, ó, a cinta ela tá recortada mais ou menos com 7 a 8 centímetros de altura. Coloco ela aqui dentro e vou encaixando, tá? Se faltar o olhinho na lateral, a gente coloca. Mas olha como deu bem certinho. Eu sempre gosto de colocar a gordura para ela grudar. E tá perfeito. Olha só. Então, agora quando eu colocar a minha massa aqui dentro, não vai correr o risco dela soltar, né? Uma outra coisa importante também é ela estar dentro da assadeira antes de colocar a massa aqui. E agora eu já posso colocando a minha massa aqui, gente, olha. Como ela é uma massa bem estável, né? Então eu vou colocar mais ou menos até a metade da nossa assadeira. Então, vai colocando, se você quiser, você pode pesar também, né? Uma quantidade certa de massa. E aqui eu vou ajustando ela. Eu não quero um bolo muito grosso, porque eu só vou cortar uma única vez esse bolinho. E ele vai ter que ficar bem perfeito, tá? Então, deixei aqui mais ou menos aqui, ó, até quase a metade da assadeira. E vou colocando nos outros aqui. Já coloquei nas 3, mas ainda tem massa. Eu vou dar uma leve batidinha nela para ela acertar. Vou colocar no meu forno, que já está pré-aquecido, a 190 graus, de 180 a 190, aproximadamente 25 a 30 minutos, porque são assadeiras pequenas, tá bom? Então, vamos lá, depois eu vou colocar em outras assadeiras. Mas as minhas massas brancas já estão prontas, eu vou mostrar para vocês como elas ficaram. Quando você tirar o bolo do forno, deixa ele numa grelha, pode ser na grelha do fogão mesmo, deixa ele dar uma resfriada por pelo menos 10 minutos. Não deixe ele logo em contato com alguma pedra na sua pancada, porque ele vai criar umidade por baixo e aí ele pode criar mofo rapidinho, tá, gente? Então, a validade dele vai diminuir bastante. Depois que deu aquela resfriada de uns 10 minutos, eu já posso retirar. Vou mostrar para vocês como ficou. Ficou lindo, os bolos bem altos, ainda bem que nós colocamos também aí a cinta, tá bom? Por mais que não ultrapassou, mas ela protege o bolo e ela não deixa criar uma casquinha muito corada nele. Ela dá uma proteção legal. Dá uma olhadinha aqui. Olha como tá bonito esses bolos, gente, super macio, tá? Já tá bem firminho. Eu costumo não ficar espetando, tá? Eu sei, eu sinto o cheirinho do bolo. Aqui eu só coloquei o dedinho aqui, ficou até a marquinha do dedo, ó. Eu vou liberar um, pelo menos aqui, vou tirar esse daqui. Eu vou liberar ele. Bom, para começar, então, ele tá morno. Então, se quiser deixar resfriar, gente, totalmente, pode deixar, tá? E olha que legal. Eu vou virar assim, ó. Já vou começar retirando aqui, ó, o papel. E olha como ele desgruda facilmente. Já tá até saindo o bolo daqui. Olha. Fácil, fácil, tá? Já desgrudou o meu bolo. E eu já consigo retirar ele, ó, com facilidade. Certo? E aqui também é só puxar o papel, agora o papel manteiga. E olha só que perfeição de bolo, gente. Olha que lindo. Faça isso em todos os outros bolos e continue, como ele ainda está morninho, ele tem que ficar numa grelha. Mas olha só que perfeição essa massa. Olha isso, não corou demais, tá? Isso aqui é importante, essa capa é uma capa de proteção e o bolo está perfeito. E eu vou ensinar vocês a cortar o bolo, mas deixem resfriar para poder cortar, ele tá morno ainda.
Começando o corte, a decoração, o recheio. Agora, por enquanto, a montagem, porque eu preciso que ele descanse aqui pelo menos, aí, no mínimo 6 horas. É bom que o bolo descanse. Se puder deixar até de um dia para o outro, fazer à noite, no outro dia descansar, bem descansadinho, você vai lá e faz a sua montagem, perfeito. Vou começar cortando, vou ensinar como montar, porque esse daqui eu já tenho o meu mousse de morango pronto, que eu já ensinei e já vou colocar nele agora. Então, começando aqui o corte aqui. E aqui, olha a perfeição dessa massa, super retinha. Eu vou cortar no meio, porque ela já é fina, né? Então, eu começo girando, primeiro marcando o bolo. Depois que eu chegar até a outra marca, né? Já começa aprofundando. Continue girando. Eu gosto de cortar ele sempre aqui, ó, numa bailarina. Mas olha só, gente, eu vou virar ele e olha a perfeição desse bolo. Que maravilha! Olha as migalhas dele, está super macio. Vou fazer isso também com o outro bolo. Então, são 2 bolinhos. Deixa eu já pegar ele aqui. São 2 bolos para fazer um, né? Então, já deixo o outro aqui. E começo também a riscar na lateral, olha só. Risca e depois vai aprofundando. Corta tudo aqui, ó. E pronto, gente. Olha isso. Perfeito, né? Vou começar agora aqui a montagem. Eu tenho meu bolo e um tabuleiro aqui embaixo de 25 centímetros de diâmetro. Deixa ele bem centralizado. E eu vou trabalhar com uma fita de acetato, porque eu vou montar ele aqui, tá bom? Eu tenho essa fita, ela tem mais ou menos aí, gente, uns 12 a 13 centímetros de altura. Já acerta bem na parte de baixo. E eu vou colocar um durex na lateral para segurar ele aqui e aqui em cima também. Então, já deixo tudo acertado. E aqui na parte de dentro também para segurar. Depois de tudo pronto, aí eu já começo a montagem com o recheio e a calda, certo? Uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, porque a altura do bolo aqui, ele não pode ultrapassar a altura do Kit Kat. De preferência, ainda tem que ficar um pouquinho mais baixo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui e um pouco de recheio, um pouco de massa, e não vai muita massa, a não ser que você corte essa massa, deixe ela bem mais fininha, tá? Mas eu vou sempre cuidando aqui, ó. Ela vai ter que chegar mais ou menos até aqui. Eu vou começar umedecendo essa massa. Eu estou com uma calda que eu ensinei para vocês, é a calda de confeitaria, tá? Leite condensado e água, só olhar aí na receitinha. Não precisa umedecer demais, porque essa massa, ela absorve muito e ela desmancha na boca. Pessoal, como eu já tinha o recheio pronto, eu vou deixar para vocês no material complementar todas as receitas, inclusive do recheio que eu separei aqui. Vai estar a receita e todo o modo de preparo, ok? Então, não precisa se preocupar. Bom, agora vamos continuar aqui a nossa montagem. Este bolo mais baixo é o que nós vamos trabalhar com o Kit Kat. Lembra que eu medi aqui o tamanho do Kit Kat, ele não pode ultrapassar. Então, o Kit Kat vem até aqui mais ou menos. E ele também está recheado com mousse de morango, porque ele é um bolo de morangos. E depois a gente vai decorar também. Pessoal, eu quero interromper o preparo desse bolo rapidinho para te contar aqui algo que eu nem costumo dizer em redes sociais. É a minha história e toda a minha trajetória até chegar aqui hoje. Eu não costumo falar muito porque realmente foram fatos marcantes que muitas vezes quase fizeram eu desistir de seguir o meu caminho. Por isso, eu peço o máximo da sua atenção. Bom, quando eu iniciei na confeitaria, foi por necessidade mesmo, gente. Eu pensava que aquilo seria assim até temporário, passageiro na minha vida. Naquela época, ninguém me conhecia, não existia a chefe Léo Oliveira. Todos me conheciam, me chamavam apenas pelo nome de Leonilda, que é o meu nome mesmo. E por ser sincera, por pensar dessa forma, eu não me importava muito de ser capaz de aprender as técnicas corretas. Certo ou errado, eu tinha que preparar bolos e doces para conseguir ganhar o meu dinheiro para ajudar nas contas que eu precisava pagar naquela época, ainda mais com um filho recém-nascido. Então, vocês imaginam
como era a minha cabeça naquela época, né? Eu não imaginava e não era claro para mim que para preparar uma massa ou um recheio, uma cobertura ou decorar um bolo precisava de um passo a passo. Eu pensava que era só separar os ingredientes, colocar na batedeira, levar ao forno e estava tudo pronto. O bolo ficaria perfeito. E foi aí que, infelizmente, eu comecei a bater a cabeça e perder inúmeras receitas. Eu sentia na pele o que eu não era capaz de fazer e de preparar um bolo estruturado para começar a vender. Eu comecei a me frustrar por não ser capaz de preparar um bolo do início ao fim. Eu não sabia fazer nada direito. As minhas massas e os recheios, gente, não davam confiança alguma. Eu achava que jamais pegaria muitas encomendas na minha vida e que era impossível viver da confeitaria. Eu tinha muito medo de preparar bolos para minha família ou então para os meus amigos e eles não gostarem. Eu morria de vergonha de falar que eu queria aprender a fazer bolos para começar a vender. Eu tinha medo deles rirem de mim. Sem falar que quando eu tive acesso às melhores receitas e comecei a falar que eu fazia bolos para vender, eu ficava morrendo de medo de receber uma ligação, de alguém pedindo um tipo de bolo para mim, porque eu sabia que dificilmente eu seria capaz de preparar aquele bolo. Quando isso acontecia e eu pegava a encomenda, eu nem dormia à noite. A ansiedade já tomava conta de mim. E foram vários momentos que eu me sentia frustrada, incapaz e sem confiança alguma. E foi nessa época que eu vi o quanto era importante ter um acompanhamento e um direcionamento para entender todo o passo a passo e ver também como é fundamental dominar as técnicas mais utilizadas na confeitaria. E para ajudar também, nessa época, eu não tinha o apoio de ninguém para mim poder seguir em frente, Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu achei que jamais conseguiria me tornar uma referência em decorações de bolos nesse país. E também jamais imaginei que eu fosse ganhar dinheiro e viver da confeitaria de verdade. Porque quando eu comecei, gente, eu não tinha a estrutura que nós temos hoje, que é a internet, Praticamente, a internet, aliás, nem existia, gente. Eu me lembro aqui, até cursos pelo correio eu comprei. Era como se fosse algumas apostilas de confeitaria. Não dava para ver quase nada nele, sabe? Era muito difícil encontrar cursos presencial na época. E minhas condições financeiras também não eram boas, gente. Olha como foi sofrido, hein? Tinha que ralar muito para conseguir estudar. E eu sofri muito mesmo. No meu início de carreira não foi fácil. Quando os meus bolos davam errado, eu percebia que as pessoas davam risada e que duvidavam aí também da minha capacidade. Gente, eu não tinha apoio nenhum mesmo. As pessoas achavam que ser uma confeiteira ou uma boleira naquela época não era uma profissão de verdade. Então, pensavam até que fazer o bolo era só para dentro de casa mesmo, que isso não dava dinheiro e que não valia a pena. E eu confesso que no início foi muito difícil mesmo. Eu não tinha dinheiro para fazer curso e muitos menos aí para comprar utensílios básicos de confeitaria. Mas apesar de todas essas dificuldades, da falta de incentivo, eu tinha muita clareza do que eu queria para minha vida, do que eu pedia todos os dias para Deus. E pouco a pouco os meus resultados com os meus bolos, gente, foram melhorando. Eu comecei a acertar a massa. E o recheio também já estava ficando bom. Eu aprendi, gente, a montar bolos estruturados e também algumas decorações básicas, Comecei a acertar o ponto do chantilly e com isso os meus bolos foram ficando cada vez melhores. Olha que legal! E através também de muita determinação, as primeiras portas foram se abrindo para mim. Tanto que eu consegui pegar as primeiras encomendas. Os clientes foram gostando, dos meus bolos e a partir daí, gente, tudo mudou. Eu finalmente vi
que viver da confeitaria era real, que era possível. Isso me deu assim muita confiança no meu potencial. E foi graças a essa minha determinação, confiança e persistências e outras coisas também que eu já vou te contar, que eu consegui me formar e virar uma chefe confeiteira de sucesso. E também trabalhar em instituições como Senai e Senac. E foi aí que eu comecei a me destacar de verdade. Durante esse tempo, como professora nessas escolas, eu me identifiquei muito com as minhas alunas. Isso porque eu notei que elas tinham muitas dificuldades na hora de preparar os bolos, assim como eu lá no início, do jeitinho que eu contei para vocês. E foi então que eu comecei a notar todas as dúvidas delas e que eram sempre as mesmas coisas que eu passei, elas passavam. Só que naquele tempo tudo se resumia a técnicas, que eram usadas desde o surgimento da confeitaria. Tinha uma programação e uma apostila a ser seguida. Nada era entregue além do que estava ali naquela apostila. E eu não me sentia à vontade com aquela situação. Sabe quando você sente que só está seguindo ordens e que não pode fazer nada além daquilo que está ali escrito? Sempre no final do dia eu chegava em casa e ficava pensando: o que eu posso fazer, para que as minhas alunas aprendam com maior facilidade? Existe uma maneira, será? Uma maneira melhor de ensinar as técnicas e até facilitar o aprendizado? Foi aí então que eu comecei a desenvolver novas técnicas, algo que realmente ajudasse as minhas alunas a preparar bolos, com maior facilidade e com maior rapidez. E você sabe como eu fazia isso? Todos os dias, assim que eu chegava em casa, logo eu pegava os utensílios básicos que eu tinha ali e começava a fazer alguns testes. Não vou negar que no início, lá no começo, algumas desses testes deram errado e eu perdi alguns ingredientes, mas logo eu consegui melhorar as minhas habilidades e dominar técnicas que realmente faziam a diferença na preparação de bolos. E foi assim que eu desenvolvi e dominei técnicas, habilidades e aprendi diversos pulos do gato que melhoraram os resultados da grande maioria das alunas. Nunca preparar um bolo foi tão fácil. O que as alunas demoravam dias para aprender, elas dominavam em horas e minutos. E comparando turmas anteriores, ela se desenvolvia com maior rapidez e facilidade, e as dúvidas e as dificuldades eram quase zero. Tanto que após provar que as técnicas que eu tinha desenvolvido realmente davam certo, a escola em que eu estava mudou a apostila de ensino por completo. Acredita, gente, fizeram a apostila e mudaram o método de ensino baseado no que eu havia desenvolvido. E após aquilo, o aprendizado melhorou e as pessoas até começaram a ficar mais preparados, para o mercado. As alunas já saíam dali preparadas para abrir o seu negócio e vender bolos. E eu tenho muito orgulho disso. Só que eu queria mais. E foi aí então que eu me mudei para São José do Rio Preto. Eu aprimorei ainda mais o meu conhecimento, as minhas técnicas e dei início à minha própria escola. Com o tempo, eu desenvolvi cursos online completos para levar o meu conhecimento a muito mais pessoas. E foi através deles que eu já formei milhares de alunos que hoje vivem diretamente da confeitaria. Olhe só alguns exemplos. É com muito prazer que eu posso deixar aqui o meu agradecimento, primeiramente, tá? Eu tenho que agradecer somente, porque hoje eu vejo como eu melhorei nesse ano que eu tenho o curso do Master Confeiteiro 2.0. Eu me dei de presente, na verdade, e eu fiquei muito feliz porque eu desenvolvi muito, e foi assim, um desenvolvimento muito bom e para mim foi muito lucrativo. E foi uma realização, porque eu amo fazer bolo. E amo a decoração de bolo. E já trabalhava mais tempo com isso, mas eu ia decorar um bolo e se um cliente falasse comigo assim: Vanessa, eu quero um bolo lisinho. Eu falava assim: meu Deus, o que eu faço agora? Porque eu gastava 2 horas para fazer, para deixar pronto. E era um estresse. E hoje não, 10 minutos eu consigo espatular um bolo, eu deixo retinho, quina perfeita, quina imperfeita. Eu trabalho com os bicos
E para mim é extremamente gratificante. Hoje eu falo com as pessoas que vale a pena. As minhas amigas do Brasil, eu peço para elas fazerem. Se tem interesse em correr atrás, corre atrás, porque vale a pena. É um investimento muito bom para quem quer se desenvolver. Não tem palavras para falar, porque é imenso, é imenso. É muita ternura no ensinamento. Então a gente aprende e a gente grava aqui. Eu trabalho em casa, eu tenho um bebê de 2 anos, eu não tenho como trabalhar fora. E hoje eu tenho visto o meu trabalho alavancar, eu tenho visto o meu trabalho crescer. Hoje eu faço propaganda dos meus trabalhos, mas graças a Deus, a Chefe Léo, eu tenho muita indicação. Eu fico muito feliz por isso, muito feliz. Eu não sei como agradecer. Sou aluna do curso Master Confeiteiro 2.0. Antes de fazer esse curso eu não tinha confiança, eu achava que eu não era capaz, que eu não ia conseguir. A mudança que esse curso fez em mim, na minha família, no meu trabalho, foi fundamental. Hoje os meus trabalhos estão melhorando a cada dia. Encomendas também aumentaram. E esse curso é tudo de bom. O método é super fácil, é tranquilo. A Chefe Léo é excelente para ensinar. Vocês têm que fazer esse curso, gente, e provar para vocês mesmos que todos nós somos capazes. Basta ter força de vontade e amor do que faz. E esses aqui são os 2 trabalhos que eu estou entregando hoje. Um abraço, Deus abençoe a todos. Como você pode ver, seguindo o método correto e tendo o direcionamento certo, você vai conseguir conquistar sua própria fonte de renda e reconhecimento profissional. Como eu disse ainda nessa aula, eu desenvolvi cursos para facilitar o seu aprendizado e evitar que você tenha dificuldades para iniciar na confeitaria e também para você não cometer nenhum tipo de erro nesse início de carreira. Com o método, as técnicas, direcionamento e o acompanhamento certo, atingir o resultado na confeitaria e atingir o nível de conseguir preparar qualquer tipo de doces ou bolo será só questão de tempo. Eu sei a qualidade do meu método e a transformação que ele pode causar na vida de qualquer pessoa. Afinal, ele já foi testado e aprovado por mais de 11 mil pessoas que hoje são referências na confeitaria. O meu curso Master Confeiteiro 2.0, você vai encontrar o passo a passo para você iniciar o seu próprio negócio e começar a vender bolos e doces o quanto antes. Se você ainda não conhece o Master Confeiteiro e tudo que ele pode te proporcionar, fique tranquila. Agora eu vou te explicar como tudo isso funciona e tudo que você vai ter direito ao garantir uma vaga nele. Ao participar dessa formação, você terá muito da minha atenção e da minha equipe também. Nós vamos te acompanhar todos os dias no que for preciso para que você se torne uma profissional da confeitaria e viva através dela. Para que isso aconteça com maior facilidade, oferecemos um suporte exclusivo de alunos. Isso significa que todas as vezes que você tiver alguma dúvida ou dificuldade, iremos ajudar você a superá-las 100%. Você poderá entrar em contato conosco pela área de membros do curso, e-mail também, telefone ou até mesmo por WhatsApp. Iremos sempre te passar novas orientações e atualizações importantes sobre esse nosso mercado da confeitaria. Eu vou te acompanhar e te direcionar como eu faço com os meus atuais alunos. É como eu sempre falo, o meu objetivo é levar ao nível mais alto da confeitaria. Tudo para que você obtenha resultados consistentes o mais rápido possível e se torne uma boleira profissional. Mas tem uma coisa que eu não posso deixar de pontuar. Só ter dinheiro para participar não te qualifica para se inscrever no Master Confeiteiro 2.0. Você realmente precisa estar decidida e comprometida a seguir esse caminho e se tornar uma profissional nessa área. Como eu disse no início da nossa aula, eu desenvolvi esse método baseado nos meus erros e acertos ao longo desses 30 anos de experiência na confeitaria. Sendo assim, você não precisa inventar a roda, basta seguir o passo a passo que você vai ter acesso, sem conversa fiada, sem frescura, gente, sem enrolação, e o resultado vai acontecer.
Estamos alinhados até aqui? Legal, gente. Bom, além desse suporte e acompanhamento especial que eu e a minha equipe oferecemos a você, ao participar do Master Confeiteiro 2.0, você vai ter acesso ao meu método completo de confeitaria, totalmente estruturado em um formato bem simples e muito fácil de colocar em prática. Dentro dele, você vai aprender todas as etapas necessárias para iniciar o seu negócio próprio e começar com as vendas o quanto antes. Dá uma olhada o que você vai aprender nos módulos dentro do curso. Eu vou te explicar em detalhes, tá bom? Como isso vai funcionar. Já nos primeiros módulos, você vai conseguir entender como será o funcionamento do curso por completo e tudo o que você precisa fazer para aproveitar todos os detalhes ao máximo. E vai ver tudo sobre a base da confeitaria, higiene, armazenamento de ingredientes e utensílios básicos que são necessários para iniciar na área e já ir conquistando seus clientes. É aqui que você vai descobrir como iniciar na confeitaria e aprender de forma simples a produzir os seus bolos gastando o mínimo possível. Logo depois, nos módulos 3, 4, 5 e 6, vem a parte essencial de todo o processo. É onde está todo o passo a passo sobre massas, recheios estruturados, caldas e coberturas. Você vai aprender na prática como utilizar cada um deles e também em quais tipos de bolos eles mais se encaixam. É a partir deste módulo que você vai se destacar diante da concorrência e que vai fazer você conquistar e fidelizar os seus próprios clientes pela grande variedade e qualidade dos seus produtos. Se você um dia já se sentiu insegura na hora de entregar o seu bolo para o seu cliente por medo de que ele desmorone, não se preocupe, porque é do módulo 7 ao 12 que você vai aprender tudo sobre a montagem correta dos bolos, com aulas específicas e ainda em diversos tipos de bolos, como por exemplo, bolos de vitrine, bolos de casamento, bolos de aniversário, bolos de pote, bolos caseiros, entre outros. E logo depois do seu bolo pronto, é preciso saber calcular todos os gastos e oferecer ao seu cliente um valor justo e assim também poder garantir o seu lucro, pois estão nos módulos 13 e 14, você vai aprender tudo sobre cálculos, medidas, precificação correta dos seus produtos. Vai ver qual a quantidade de massa que deve se produzir, o quanto de recheio que será necessário, o quanto cabe em cada forma, para quantas pessoas o bolo irá servir, tudo relacionado a cálculos e medidas. Já na precificação, eu vou te ensinar como fazer o custo de tudo que você vai utilizar. Eu irei disponibilizar planilhas prontas para facilitar ainda mais o seu cálculo. Resumindo, gente, eu vou te ensinar como precificar os seus produtos e oferecer um valor justo ao seu cliente e ainda lucrar com tudo isso. Incrível, né? E o melhor é que não para por aí. Só que se for falar em detalhes, eu vou ficar aqui o dia todo falando tudo sobre o que tem no curso. Mas acredito que com a informação que eu passei até agora, você já percebeu que o curso é realmente completo e vai fazer você ser uma profissional e ganhar dinheiro através de tudo isso. E eu não tenho dúvida de que após esse curso, você já vai estar preparada para iniciar a sua carreira como confeiteira. Isso mesmo que você não tenha feito nenhum bolo ou tem dificuldade na hora de preparar, e montar. Pode ficar tranquila que aqui o trabalho é sério. E lembra que eu falei que tinha muito mais? Ao garantir a sua vaga nesse momento, você vai ter acesso a 4 bônus exclusivos. E são eles. O primeiro é a apostila Master Confeiteiro 2.0 para você acompanhar todas as aulas e ter um acompanhamento completo para facilitar ainda mais o seu aprendizado. Você vai poder imprimi-la, e fazer todas as anotações quando estiver assistindo às aulas do curso. E já te adianto, gente, que ela é muito, mas muito completa mesmo. E se eu fosse vender essa apostila separadamente, eu cobraria em média R$300 tranquilamente. O segundo bônus que eu separei para quem entrar nessa nova turma é de extrema importância, que vai, ajudar muito você aí na confeitaria.
Todas as pessoas que desejam divulgar o seu trabalho e ter clientes todos os dias precisam saber fotografar os seus lindos bolos. Isso vai ajudar você a mostrar para os seus clientes que é muito profissional e que o seu trabalho é levado muito a sério. E por esse motivo, eu vou presentear você com um curso completo de fotografia na confeitaria. E após esse curso, você vai conseguir tirar as fotos corretamente dos seus bolos e eu tenho certeza que as pessoas vão ficar impressionadas com o seu lindo trabalho. Vai ser mais um diferencial diante da sua concorrência, não é verdade? Esse curso está avaliado atualmente em R$ 697 e você, ao entrar para essa turma do Master Confeiteiro 2.0, não vai pagar nada por ele. Como terceiro bônus, eu separei um curso de contabilidade para confeiteiros. Trouxe esse bônus porque eu não quero que você apenas faça bolos por fazer. Eu quero que você consiga abrir o seu negócio. Eu desejo que você lucre o máximo possível e que viva somente da confeitaria. E se algum dia decidir vender esse curso, será no valor de R$ 697. Afinal, é como se fosse uma formação. O quarto bônus é o acesso à maior comunidade de confeiteiras do Brasil. É lá que você vai andar com quem tem resultado, com quem já vive da confeitaria. Dentro dessa comunidade de alunos, você vai ficar por dentro de todas as mudanças e tendências. Lá, uns se inspiram aos outros. Todos os dias eu estou lá para avaliar a evolução de cada um de vocês. Eu mesma estou presente nesta comunidade, ajudando, tirando dúvidas e motivando cada uma de vocês. Por isso, eu considero que esse bônus não tem preço. Bom, mas vamos ainda além. Olha só como é lucrativo e compensa sim iniciar na confeitaria. Vamos imaginar que você viu todo o curso e aprendeu as receitas e as técnicas fundamentais. Vamos ver o quanto você poderia ganhar com as vendas por mês. Olha, o valor médio do quilo de bolo é R$ 60. Vamos aí simular, algumas vendas que você pode fazer ao mês, considerando essa média de valor por quilo que eu coloquei aqui, certo? O mês tem 30 dias. Suponha que você trabalhe somente 22 dias ao mês. Vamos determinar que você venda 4 bolos de 2 quilos todos os finais de semana, que nos dias de hoje, gente, não é nada difícil. São 4 finais de semana vezes 4 bolos, isso é igual a 16 bolos de 2 quilos todos os meses. Só aí nós temos R$ 960 em bolos. Agora eu quero que você imagine aceitando encomendas de bolos de casamento. Essas festas de casamentos têm assim em média 200 convidados, sendo 100 gramas de bolos para cada pessoa, ou seja, para cada festa é preciso um bolo de 20 quilos. Então vamos às contas. 20 quilos de bolos, 20 quilos vezes o valor de R$ 60 é igual a R$ 1.200. Então, em apenas um final de semana, com uma encomenda, você pode ganhar R$ 1.200. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que você pode ganhar mais de R$ 2.000 por mês, trabalhando de dentro da sua casa, próximo da sua família, apenas trabalhando com as receitas e as técnicas certas. Agora eu quero que você faça junto comigo uma conta simples. Vamos colocar esse valor mínimo de R$ 2.000, vezes 12, que é a quantidade de meses que nós temos no ano. É igual a R$ 24.000 no ano. Então, eu poderia tranquilamente cobrar pelo curso completo em torno de R$ 2.000, já que você vai ter acesso a todo o conteúdo por 2 anos. Sem contar os bônus incríveis que eu preparei para você, que se você fosse comprar, teria que pagar mais R$ 1.600, ou seja, tudo que vou te ensinar no curso, mais os bônus, poderia facilmente ser vendido por R$ 3.600. E é um preço justo, gente, porque o benefício de tudo que você vai aprender, você pode ganhar isso em apenas um mês.
No pior dos casos possíveis, em 2 meses, você tem esse valor em suas mãos novamente. Mas calma, agora eu quero aí falar para você que vem a melhor parte. Como você ficou até aqui comigo, merece saber que entrando hoje na turma do curso Master Confeiteiro 2.0, você não vai ter que investir R$ 3.600. Você não vai investir nem a metade desse valor, que seria aí mais ou menos R$ 1.800. Na verdade, se você garantir a sua vaga hoje, você não vai pagar nem 20% de R$ 3.600. Se você decidir entrar hoje no curso Master Confeiteiro 2.0, você vai investir apenas 12 parcelas de R$ 48,42. Ou se você preferir, pode escolher investir R$ 497 à vista. E a partir de agora, você já pode clicar no botão aí ao lado direito da tela, nesse botão onde está escrito acessar o curso, que acabou de subir. Clica nele que você já vai ser direcionado para a página de pagamento 100% segura, escolhe também a melhor forma de pagamento e pronto! Você já está confirmada para a próxima turma do Master Confeiteiro 2.0. E a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai se tornar uma profissional reconhecida, respeitada por todos, vai ter a sua independência financeira, você vai ficar mais próxima da sua família e você vai conquistar tudo o que você sempre desejou. Então, clica no botão. Faça já a sua inscrição e assim que for confirmado o seu pagamento, você já vai receber no seu e-mail o passo a passo e a senha para acessar as aulas e pode começar a assistir hoje mesmo. Uma coisa legal que vale também lembrar é que em pouco tempo você já vai recuperar o valor que você investiu. Só depende de você assistir às aulas e colocar tudo em prática para dominar as técnicas e fazer bolos com muita segurança, sem medo de errar e sem correr riscos. Agora tem uma coisa que eu preciso avisar antes que seja tarde. Eu não tenho mais previsão nenhuma de data para uma próxima turma. E também não vou manter esse valor com essas mesmas condições e os bônus numa próxima ocasião. Esse valor é especial para você que está aqui hoje nessa aula. E o que você precisa saber agora é que a inscrição pode ser paga em até 12 vezes no cartão de crédito ou à vista com cartão de crédito também, ou boleto à vista. Então, dê um passo na direção certa ao realizar os seus sonhos. Clique agora no link aqui ao lado para garantir a sua vaga, enquanto ainda dá tempo, e para garantir também todos os bônus, certo? Até quando você vai adiar os seus sonhos? Até quando você vai ficar empurrando com a barriga e deixando de investir em você mesma? Até quando você vai deixar de viver a experiência do seu sonho enquanto um grupo de milhares de pessoas já estão ganhando muito dinheiro com a confeitaria e sendo respeitadas e reconhecidas como profissionais de sucesso? A partir de hoje, você precisa se permitir, você precisa ser reconhecida, você merece conquistar tudo o que você sempre sonhou. É agora o seu momento, é a sua chance de começar a ter uma transformação de vida. E tem mais uma coisa que eu preciso te dizer, uma coisa importante que eu quase esqueci de falar. Infelizmente, gente, eu tive que limitar as vagas. Infelizmente, estamos sem previsão para uma próxima turma. São somente 50 vagas para essas mais de 2.000 pessoas que estão aqui agora, né, comigo. Então, se você quer mesmo se tornar uma confeiteira que é capaz de preparar qualquer tipo de bolo e que tem muitos clientes e que é segura com a sua profissão, você precisa tomar uma decisão rápida, agora mesmo. E eu não posso negar que eu tive que limitar as vagas porque eu não iria conseguir dar atenção para todo mundo que quer entrar.
E com isso você não conseguiria ter excelentes resultados. Então eu precisei limitar as vagas, não tive outra saída, gente. Por isso, a melhor dica que eu posso te dar agora é aproveitar a chance e fazer a sua inscrição, porque pode acabar a qualquer momento. Mostrei como você pode lucrar muito nessa área. Eu passei detalhes de um bolo por completo e como é possível fazer lindos bolos, mesmo que nunca tenha preparado algum antes. Mas se você não estiver confiante, pode ficar tranquila. Eu tenho mais uma surpresa para você. Durante toda a aula, eu mostrei como você pode lucrar muito nessa área. Eu passei detalhes de um bolo por completo e como é possível fazer lindos bolos mesmo que você nunca tenha preparado algum antes. Mas se você não estiver confiante, pode ficar tranquila. Eu tenho mais uma surpresa para você. Eu vou liberar uma garantia incondicional. Se você entrar no curso e por algum motivo você não gostar ou sentir também que não é para você, você vai ter 7 dias para nos enviar um e-mail pedindo a devolução do seu dinheiro e vamos devolver 100% do valor sem questionar. O risco é zero, eu vou devolver todo o seu dinheiro sem nenhuma burocracia. Ou você se torna uma confeiteira e tem lucro, ou você tem o seu dinheiro de volta. Ou você ganha, gente, não tem perca. Então não espere, aperte agora mesmo no botão aí ao lado e já garanta a sua vaga. Bom, enquanto vocês vão aí garantindo as poucas vagas que eu liberei, eu vou dar continuidade na aula. Por exemplo, o bolo Kit Kat, ele já ficou lá, né, descansando. Eu deixei descansando de um dia para o outro, tá? Por que eu gosto de fazer isso com os bolos? Eles ficam muito mais firmes, tá? Muito mais tranquilo para você trabalhar depois. O recheio está perfeito, o recheio está estruturado, o bolo está consistente. Não corre risco depois na hora de você entregar para o seu cliente, você levar um bolo desmoronando. Isso acontece muito com confeiteiro e confeiteira, tá bom? Então, este bolo, eu já calculei, eu fiz ele no aro 18, como eu mostrei para vocês, porque hoje, exclusivamente, nós estamos trabalhando com bolos pequenos, né? Tudo bolos pequenininhos, depois eu vou pesar ele tudo certinho. Este bolo Kit Kat, eu também coloquei ele num tabuleirinho de MDF, tá bom? Se você não quer, tem umas outras bandejinhas de bolo bem resistente, que é um material bem firme. Ele é de papelão, mas é bem firme. Não pega aquelas outras assim que parecem um prato bem molinho. Não faça isso, tá bom? Se puder entregar dessa forma para o seu cliente, você pode até embutir o preço, que não é caro, é super barato. Se você achar que vai encarecer mais, então põe na outra, que também é resistente. Uma outra coisa também que eu preciso falar, que já eu vou explicar para você como calcular a quantidade de Kit Kat no seu bolo, porque este bolo tem um preço diferenciado por causa dos Kit Kat. Gente, imagina que cada Kit Kat disso aqui eu paguei R$3. Então, olha já como que vai ficar por um bolo tão pequeno, ele já vai ficar bem mais caro. Então, é um bolo artístico, é um bolo que encarece pelo Kit Kat, mas o cliente já sabe disso. O cliente que está pedindo um bolo de Kit Kat, ele já sabe disso. Eu vou começar então passando um chantininho em cima dele, pode ser chantilly mesmo, não tem problema, bem assim superficial, não precisa ser grosso, porque eu preciso colar esses Kit Kat em volta e decorar em cima. Vou decorar com morangos e com suspiros. Inclusive os suspiros, se você souber fazer, vai ficar melhor ainda, ou então você compra suspirinhos, você vai ver que eu comprei, eu não fiz, porque a gente que está trabalhando na parte da confeitaria tem que ter muita coisa aí, né, já pronta para você trabalhar, tá bom? Se você puder fazer, beleza, não tem problema nenhum. Este bolo você vai ver, vou chegar bem de perto agora e vou mostrar no passo a passo. Eu vou tirar aqui, olha como fica bem mais firme, né, gente? Por isso que eu gosto, olha só que facilidade, né? Um bolinho pequeno, que é o bolinho que a cliente pediu, né? Dessa altura, desse tamanho. Então, aqui eu vou verificar a altura, olha como que tá na altura certinha, né, ó. Eu tenho aqui um espaço para decoração, tá? E eu cortei também o Kit Kat no meio, ó. Tem que cortar para ele fazer a volta certinha, porque se ele vir inteiro, a gente não consegue fazer a volta. E agora, então, é passar um chantininho aqui, ou chantilly mesmo, em volta, só para grudar o bolo, tá, gente? Começando sempre por cima,
Não se preocupe agora de ficar tão retinho, é só para cobrir o bolo e grudar o chantininho. Então, vamos lá, decorando, começando sempre pela parte de cima. Então, olha só, não se preocupe, ele tem que ficar somente assim com um pouquinho mesmo, depois a gente começa na decoração. E agora eu vou começar a grudar aqui em volta os Kit Kats. Depois de tudo colado, olha só, gente, deu certinho. Eu vou colocar a fita primeiro nele aqui, onde já vai ficar, já faz parte da decoração, para depois continuar a decoração aqui. Isso vai fazer com que ele fique mais seguro, tá bom? Tenho aqui agora um bico pitanga, qualquer bico, pode ser um M, o bico que você tiver aí, com chantininho. Então eu vou começar fazendo aqui algumas pitanguinhas, tranquilo, porque depois também, gente, vem morango, vem bastante decoração aqui. É só mesmo para preencher, tá bom? Pode ser mais baixinho, não tem problema. E eu tenho aqui a altura na lateral também aqui, que está certinho, e não vai ultrapassar muito da altura do Kit Kat. E agora, gente, chegou a hora de preencher com morangos e suspiros. Então, ó, deixa a imaginação aí te levar, tá bom? Façam com morangos bem aleatórios, não precisa estar todos iguais. E depois também eu vou trabalhar com alguns morangos que tem alguns cabinhos verdes, colocando em outra posição.
Terminando esse bolo, eu tenho uma dica muito importante para você. Para você saber calcular a quantidade de Kit Kat que vai no seu bolo, gente, olha que informação importante, porque na hora de cobrar do cliente, você já sabe a quantidade de Kit Kat que você tem que colocar na ponta do lápis, não é verdade? E esses tipos de bolo você tem que calcular muito bem para você não ter prejuízo, porque eu já falei o preço de um Kit Kat que eu paguei aqui, R$3. Então, o tamanho deste bolo, por preço que ele vai ficar depois, é totalmente diferente dos outros que a gente está ensinando aqui, não é verdade? Eu já medi meu Kit Kat, ele tem 6 centímetros assim de largura. O que você vai fazer? Pegue as assadeiras que você tem, que geralmente esse tipo de bolo é um bolo pequeno, dificilmente a pessoa vai pedir um bolo tão grande assim. Por exemplo, este bolo foi assado no aro 18 centímetros de diâmetro, mas pega uma fita métrica e meça toda a lateral aqui da sua assadeira. Eu fiz isso aqui nessa assadeira, medi com a minha fita em volta e deu 55 centímetros, ok? Toda a volta aqui do aro 18. Você vai pegar os 55, dividir por 6 centímetros, porque cada um desse daqui dá 6 centímetros, tá? E deu aqui 9,16. Significa que você vai precisar de 9 Kit Kat para esse tipo de bolo. Então, coloca um a mais. Então, coloca aí 10 Kit Kats, tá bom? 10 Kit Kats que você vai precisar. Aí, vamos lá, dar uma outra dica, né? Outra medida. Eu tenho uma do aro 20. Eu já medi toda aqui a extensão ao redor dela aqui, deu 66 centímetros. Então, você vai pegar... Vamos falar que o seu cliente fala assim, olha, eu quero um bolo desse tamanho aqui. Então, você já vai saber que é no aro 20, né? Então, deu 66 dividido por 6, que vai dar 11. Então, você já sabe que você precisa de 11 Kit Kat para esse tamanho. Olha que dica sensacional. Porque agora, você consegue sim já precificar o seu bolo antes mesmo de fazer ele, tá bom? Então já sabe, aí 6 centímetros, belezinha, e já está pronto esse bolo. Bom, gente, esse foi o fim da nossa receita, mas não sai daí ainda não, que eu tenho uma surpresa para você. Só que antes, eu tenho um recado muito importante. Nesse exato momento, você está tendo uma chance única, a oportunidade e o apoio que eu não tive lá no início da minha carreira. Aqui nessa aula, você viu tudo o que o Master Confeiteiro 2.0 pode te oferecer. Uma nova vida em que você vai ter a sua profissão fixa, né? E trabalhar de dentro da sua casa e ter mais tempo para a sua família e ainda ser independente. E mais, eu dei de presente 4 bônus exclusivos e 7 dias de garantia total caso você não goste do curso. Agora você tem 3 opções. A primeira opção, não fazer nada e continuar com os mesmos problemas de sempre. Você pode fazer nada e ignorar que existe uma grande oportunidade à sua frente e que pode te proporcionar tudo o que você sempre quis dentro do conforto da sua casa e continuar também cheia de contas, gente, sem tempo para a família, talvez aí em um emprego no qual você não é reconhecida, mesmo que você trabalhe 15 horas por dia e ainda não ficar próximo à sua família. Então, essa é a primeira opção. Vamos agora para a segunda opção. É a opção de seguir sozinha e correr riscos. Você pode tentar seguir por conta própria, na base de tentativas e erros e seguindo receitas do YouTube ou que sempre vão te mandar para o mesmo lugar cheio de desconfiança, em vez de dar um simples passo que vai facilitar o seu aprendizado, de desenvolver anos em dias e conquistar a sua liberdade financeira e o seu reconhecimento profissional. Fazendo sozinha, e eu garanto, gente, que você vai perder tempo e você pode fazer parte deste grupo de pessoas que eu expliquei no início da aula, que desistem da confeitaria porque acham que não é para elas, que fala que a confeitaria não pode proporcionar nada, quando na verdade estão frustradas por não conseguir preparar receitas, bolos ou por não ter confiança para pegar encomendas e continuar vivendo uma vida cheia de dificuldades sem profissão. E tem a terceira opção,
entrar para a turma do Master Confeiteiro. E você pode agora mesmo entrar para o Master Confeiteiro 2.0 e acessar em segundos o que eu demorei anos para descobrir e aperfeiçoar. Ao acessar, você vai deixar de cometer erros que pode comprometer os seus bolos e a sua confiança para dar início a essa profissão. Com apenas uma decisão, você já vai ter acesso a um curso completo que vai te preparar para começar a pegar encomendas e iniciar a sua liberdade financeira. Para você ter ideia, todas as dúvidas que você tiver durante as aulas, eu mesma vou responder e esclarecer como você pode superar cada dificuldade. Isso porque eu realmente desejo que você seja uma confeiteira profissional que viva dessa área que transformou a minha vida e que tenha certeza que pode mudar a sua vida também. Bom, o que eu posso dizer agora é que você tem uma oportunidade única de fazer parte de um grupo seleto de pessoas que vão se tornar as próximas confeiteiras profissionais e que vão ter as suas vidas transformadas através das experiências que só a confeitaria pode nos proporcionar. Então é isso, a decisão só pode ser tomada por você. A cada segundo de indecisão te deixa mais longe da vida que você sempre sonhou. As vagas são limitadas, o momento de agir é agora. Enfim, chegou a surpresa! A minha equipe vai selecionar as melhores dúvidas que eu vou responder aqui e agora. Vai digitando aí no chat, pessoal, que eu vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos responder algumas dúvidas aí? Tem alguma coisa aqui já? Vamos lá, gente. Olha só, a Marli, eu nunca fiz bolo antes. Vai funcionar para mim também? Vai sim, Marli. O Master Confeiteiro é feito tanto para quem já tem experiência, quanto para quem nunca fez um bolo antes. Ele é muito completo mesmo, tá bom? Tem a Eliana aqui, ó. Tem certificado, Léo? Tem sim, Eliana. O curso tem certificado de conclusão. Assim que você termina o curso, você recebe um certificado exclusivo, tá bom? A Maria da Penha aqui tá perguntando: você realmente acha possível ganhar até R$2.000 por mês vendendo bolos? Acho sim. Eu acho do que é possível, Maria da Penha. Nos dias de hoje, os dias atuais, existem inúmeros de comemorações. Se você for uma confeiteira profissional, eu tenho certeza que pode ganhar até mais do que isso, tá bom? Tem mais gente aqui perguntando, agora é a Janete. Vamos lá? Janete está perguntando se tem garantia. Tem sim, Janete. São 7 dias e se você não gostar do curso, é coisa que eu acho bem difícil, é só pedir o dinheiro de volta que a gente devolve 100%, tá bom? Vamos ver aqui agora, gente, o Elias. Olha só o que o Elias está falando aqui. Eu não tenho cartão de crédito. Eu posso pagar de outra forma? Elias, tem o pagamento com boleto, tá? Mas não divide neste boleto. Então, ó, divide o total em 2 cartões. Ou usar o cartão de parente ou de amigo também vai ajudar bastante, tá? E tem o Pix também, certo? Então, boleto. Ou você pode usar 2 cartões e dividir aí, que vai ajudar. Ou então você paga em Pix, certo? Tem mais aqui a Rosana perguntando, gente, vamos lá? Quanto tempo dura o curso? Rosana, são muitas horas de conteúdo, tá? Mas você vai ter acesso durante 2 anos por completo. Então eu te garanto que vai dar tempo de você ver tudo e se tornar uma confeiteira profissional, tá bom? Vamos ver aqui, ó. A Mari perguntando também, eu nunca fiz um bolo, Léo. Então, quando eu peguei uma receita lá no YouTube, deu tudo errado. Olha só, gente, será que com o curso eu vou conseguir iniciar nessa área? É um sonho meu antigo. Sim, é mais que possível, Mari. Algumas pessoas no YouTube te frustram, né? Porque não trabalham com receitas balanceadas. Aqui você vai ter acesso a somente receitas testadas e aprovadas, tá bom? Vamos ver mais uma aqui, ó. A Paloma aqui tá perguntando, ó, vamos lá? Eu estou com um filho pequeno e pensando em sair do meu atual emprego. Olha só, gente,
e para acompanhar o crescimento do meu filho. Tá vendo? Então, ó, a confeitaria pode me proporcionar isso? Tenho certeza que sim, Paloma. Se você fizer o curso Master Confeiteiro por completo, eu tenho certeza que em breve vai ter grandes resultados. E eu sei o quanto é importante acompanhar o crescimento dos filhos. E eu posso dizer com todas as palavras que se seguir o caminho correto e fazer o passo a passo do Master Confeiteiro, você vai conseguir conciliar entre o trabalho e todas as outras atividades. Bom, é isso, pessoal. Eu sei que tem muitas dúvidas ainda aí, né? Mas a gente conversa melhor lá dentro do curso, ok? Agora, eu quero muito agradecer você que ficou até o final. Eu espero que tenha garantido a sua vaga e que você não perdeu esta grande chance. Eu espero te ver na próxima turma do Master Confeiteiro 2.0 e poder te ajudar a realizar todos os seus sonhos. Muito obrigado mesmo, gente. Um grande abraço e até mais. Um beijo, gente. Tchau, tchau.